E o Cruzeiro pretende contratar um jogador grande depois da saída de Dudu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz dois nomes adorados em Belo Horizonte. Para completar, Ronaldo Fenômeno é considerado o pior dono de um clube da história do futebol espanhol, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que Ronaldo Fenômeno considerado o pior dono de um clube de futebol na Espanha. E esse status foi aplicado por torcedores do Valladolid, de quem o Ronaldo é dono desde 2017, 2018 para ser preciso, tá? Ronaldo assume o Valladolid comprando os direitos do clube em 2018 e o mantém na primeira divisão por 3 temporadas seguidas. Desde então, o Valladolid se tornou um verdadeiro ioiô, jogando a primeira divisão e sendo rebaixado. Sobe e é rebaixado, sobe e é rebaixado de novo. A irritação do torcedor do Valladolid se dá porque a campanha atual, que vai equivaler ao terceiro rebaixamento em 5 anos do clube, é uma das piores campanhas da história do futebol espanhol. O Valladolid perdeu nesse sábado para o Barcelona por 2-1 e conheceu seu 15º jogo sem vencer. A última vitória do Valladolid se deu no mês de janeiro. O Mário Puertas, que é o presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Valladolid, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, Ronaldo é um dos melhores jogadores da história do futebol, mas é também um dos piores donos de clubes em toda a história. Uma série de pichações, protestos e reclamações contra o Ronaldo, que, para piorar, não aparece na Espanha há bastante tempo. Isso torna a situação dele ainda mais delicada com o torcedor. E não é de hoje que o Ronaldo tem a intenção de vender o Valladolid, mas com mais um rebaixamento confirmado e na última colocação do Campeonato Espanhol vai ser difícil encontrar comprador por um preço interessante. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que decidiu que vai contratar pelo menos um grande jogador, especialmente depois da saída do Dudu. A ideia é utilizar a folga com a saída do atleta na folha salarial para investir pesado num nome de peso. Queria registrar 2 jogadores que agradam demais ao dono da SAF do clube, Everton Ribeiro e também Arrascaeta, jogadores que já estiveram no Cruzeiro e hoje têm situações distintas em seus clubes. O Everton Ribeiro tem contrato no Bahia até dezembro, ou seja, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato. O Arrascaeta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 26, vai poder assinar esse pré-contrato a partir da metade do ano que vem. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, já disse em algumas entrevistas que é absolutamente fã do Arrascaeta. E se o Flamengo continuar tendo dificuldade na extensão e prorrogação do contrato, dá para cravar que o Cruzeiro no ano que vem vai trabalhar para a contratação do Arrascaeta. Não dá para imaginá-lo sendo contratado antes do fim do vínculo, até porque o Flamengo não vai topar negociar o jogador, que é um craque com qualquer rival do futebol brasileiro. Sobre Everton Ribeiro, o Bahia também já deixou claro que não topa negociá-lo antes do fim do vínculo. Inclusive o Bahia deve propor nas próximas semanas uma extensão do contrato, mas aí o Cruzeiro pode oferecer mais e ficar com o jogador. Pedrinho BH, que também havia prometido ao Leonardo Jardim pelo menos 3 ou 4 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é recuperar e recompor o elenco de acordo com as necessidades identificadas pelo treinador português, que aos pouquinhos tem colocado, imprimido suas digitais e tem feito também o Cruzeiro melhorar. Só para completar, se você duvida da capacidade financeira do Pedrinho BH, é importante lembrar que a folha salarial do Cruzeiro, quando ele compra o clube, era de apenas 7 milhões de reais. Hoje o Cruzeiro já gasta na casa dos 20 milhões de reais por mês. Foram mais de 250 milhões de reais investidos em contratações de atletas. Quero falar agora sobre a renovação de Arrascaeta no Flamengo, que emperrou de vez. O rubro-negro tem resolvido uma série de pendências ligadas a contrato. O Gerson, por exemplo, teve seu contrato estendido. Pedro, a qualquer momento, deve ter o anúncio de um aumento salarial para fazer dele dono de um dos maiores salários do elenco. Hoje ele não está nem entre os 8 mais bem pagos. Renovação do Varela praticamente sacramentada. Lateral direito, uruguaio, cujo vínculo se encerra em dezembro, terá uma extensão do contrato até 2027. Mas o Arrascaeta, o craque do time, segue sem avanços. No mês de fevereiro, no primeiro trimestre desse ano, o empresário do Arrascaeta, que é uruguaio, veio ao Rio de Janeiro e se sentou para um café com o José Boto. Na oportunidade, existia muita dúvida em relação à condição física do Arrascaeta. E a opção do Boto, no contato com o empresário, foi de estender, foi de
adiar qualquer tipo de conversa para renovação do contrato, dá para dizer que o empresário do Arrascaeta voltou ao Uruguai frustrado. O Arrascaeta também não gostou, até porque gostaria de ter a segurança de sua manutenção no clube e o contrato atual se encerra em dezembro de 2026. Quase que num efeito de mágica, ou num passe de mágica, a partir do momento em que o Flamengo se recusa a renovar com o Arrascaeta, o meio atacante passa a jogar muita bola. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 5 jogos, 5 gols e 3 assistências. É para mim o grande craque do Brasileirão até aqui. Na atual temporada, 18 jogos, 7 gols e 5 assistências. E agora o efeito é o contrário. É possível que em pouco tempo o Flamengo é quem procure o Arrascaeta para tentar a renovação do contrato e vai caber ao Arrascaeta dizer se topa ou não a extensão desse vínculo. Vale a lembrança de que o Flamengo não pode, em hipótese alguma, deixar que o Arrasca vá para o último ano de vínculo sem uma extensão. Isso porque o Arrascaeta poderia começar a contar com o tempo a seu favor. A partir da metade do ano que vem ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O Cruzeiro é um dos grandes interessados no jogador.